São 20 pontos em 21 rodadas. O Corinthians tem uma média inferior a 1 ponto por rodada. É média de time que vai brigar para não cair. O Corinthians tem que pensar o seguinte: enquanto o Brasileirão não estiver a salvo, essas competições paralelas não podem ser prioritárias. Essa rodada foi péssima para o Corinthians, péssima. Dos 2 próximos jogos, o mais importante é o de sábado. Não é que o Corinthians tenha que simplesmente abrir mão da Copa do Brasil, mas entendam, tem 2 jogos na semana. O mais importante não é o da quarta-feira. Essa é a minha opinião, tá? Você corintiano pode achar de outra forma, pode enxergar a Copa do Brasil, de repente é a nossa salvação e tal. Para mim, o mais importante é o de sábado. É o Red Bull Bragantino dentro de casa. Um adversário acessível, porque o Red Bull Bragantino faz aquele campeonato água com açúcar sempre, né? Até tirou ponto do Vasco do fim de semana em São Januário. Mas é assim que o Corinthians deve encarar. No outro sábado, dia 17, Fluminense do Maracanã. O Corinthians tem que se mobilizar para esse jogo como final. Confronto direto. Final de Copa, decisão, sim. Esse é o caminho que eu entendo que o Corinthians deve trilhar. Salvo o Brasileiro, porque cair é tragédia para os cofres do clube, de um clube como o Corinthians, com a dívida que tem, com os problemas que tem. É um horror, é um pesadelo. O Corinthians não pode nem passar perto de um pesadelo como esse. Gente, 11 contra 9 no campo. Não dá para ganhar do Juventude na nossa casa? Como é que ficamos agora? Fala, Galvão. Olha, a situação é dramática. A situação é realmente dramática porque o Corinthians não conseguir vencer uma partida com 2 a mais quase o segundo tempo inteiro. Cara, isso... Você olha para a tabela de classificação, começa a fazer as contas e pensa que não vai dar, cara. Pensa que não vai dar. Ó, o Corinthians tem 20 pontos em 21 jogos. Tem menos de 1 ponto por jogo. O campeonato inteiro do Corinthians é assim. O Corinthians não teve uma sequência positiva no campeonato. Uma sequência assim de 2, 3 vitórias que, opa, né, o time vai sair desse sufoco. Não aconteceu isso. E agora está em 18º lugar. Atrás do Corinthians estão 2 times que são piores do que o Corinthians, mas o Cuiabá ainda tem 2 jogos a menos. Então não se sabe se o Cuiabá vai passar o Corinthians. Acho que não. Acho que o Cuiabá não vai passar o Corinthians ganhando esse jogo. Quer dizer, se ganhar vai passar, evidentemente. Mas eu digo que acho que o Cuiabá não vai ter forças para ganhar esses 2 jogos a menos. Mas independentemente disso, você começa a olhar para cima da tabela e você vê Fluminense e Grêmio ganhando, que são times que... O Fluminense é melhor que o Corinthians. O Fluminense, que ainda está na zona de rebaixamento, é melhor que o Corinthians. O Grêmio eu não acho. O Grêmio eu acho meio que pau a pau. Só que o Grêmio fez algumas contratações interessantes nesse meio do ano. Então, quem mais que vai disputar com o Corinthians? O Vitória, esse com certeza. Esse tem um time fraco, ganhou agora 2 seguidas. Mas é ruim o time do Vitória. Então, o Cuiabá já está atrás. E o Vasco? O Vasco é um time que ainda acho que está nessa briga. Apesar do Vasco ter conseguido sequências positivas. Mas não são muitos times, né? E você olha para a pontuação agora, para chegar no número mágico dos 45 pontos, o Corinthians, que tem 20, ele precisa ganhar no mínimo 7 e empatar 4 dos últimos 17 jogos. Tem isso também, o campeonato tá acabando, cara. Parece que não, mas já virou o turno. Só faltam 17 jogos para acabar o campeonato. E tem muita gente que está acima dele com jogos a menos. Sim. São 17 jogos só para terminar o campeonato, gente. Tá acabando. É desesperador. E aí você fica naquela do Corinthians vai se reforçar, o Corinthians tem que trazer jogador para ontem. Vai chegar agora esse rapaz, o Thales Magno. Não me parece ser um jogador que vai mudar a vida do Corinthians. Não me parece ser esse o caso. Mas enfim, tomara que ele dê muito certo. É um atacante que tem lá alguma qualidade, né, no drible. Tomara que ele consiga chegar e jogar bem. Mesmo assim, quando é que ele vai estrear? Chega quando? Já vai estar no bid? Já põe ele para jogar no fim? Porque o campeonato tá acabando. Só faltam 17 jogos. Só faltam 17 jogos para acabar o campeonato. Olha para a tabela. O Corinthians já jogou com o Juventude em casa, já jogou com o Criciúma em casa, já jogou com o Cuiabá em casa, já jogou com o Vitória em casa. O Corinthians só tem mais um jogo em casa desses fáceis, que é contra o Atlético Goianiense. Só mais um.
Os outros, o Corinthians vai pegar fora. Você entendeu? É desesperador. É desesperador. Você olha para a tabela do campeonato, você não consegue ver luz no fim do túnel. E se for para contratar um jogador diferente, que mude o patamar do time, tem que contratar imediatamente. E só tem até setembro. E mesmo assim, não dá para esperar até setembro. Quando chegar setembro, pô, o campeonato já tá faltando o quê? 10 rodadas? 12, 13 rodadas? Cara, tá acabando, gente. Tá acabando. A reação tem que ser imediata. É realmente uma situação em que o corintiano não consegue ver luz no fim do túnel. Irmão, vocês pararam pra pensar que o Corinthians tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro inteiro? São 4 vitórias em 21 jogos. Ah, mas calma aí, Belini, ainda estamos no meio do campeonato, tem muito jogo pela frente, vai dar. Não vai dar, não vai dar. O Corinthians vai ser rebaixado. A mesma galera que tá falando que vai dar agora, que ainda tem meio campeonato pela frente, são os mesmos que falavam lá do início. Ah, mas calma aí que ainda estamos no começo do campeonato, tem o campeonato inteiro pela frente. Agora temos metade do campeonato ainda. Daqui a pouco vai ser o quê, meu parceiro? O campeonato vai acabar. Pra vocês terem noção, o Fluminense estava morto em último lugar na tabela. Nesse momento, o Fluminense já tem mais vitórias que o Corinthians. Mano, eu não aguento mais, mano, eu não aguento. Todos os times que estavam brigando com o Corinthians na parte de baixo da tabela tá tendo reação. O Fluminense são 4 jogos e 4 vitórias. O Grêmio, desde essa foto aqui, foram 5 jogos e 3 vitórias e 2 empates. Nenhuma derrota. E o Corinthians? Ah, o Corinthians não consegue vencer o Juventude dentro de casa com 42 milhões de pessoas apoiando. E o adversário com 2 jogadores a menos. É uma brincadeira, né? Não, e ainda tem que ouvir falar, nossa, mas calma, para de criticar o clube. Você não ajuda em nada desse jeito. Irmão, você vai ficar passando mão na cabeça de jogador que ganha milhões até quando? Olha a situação que o Corinthians tá na tabela. E os culpados são esses jogadores que estão em campo hoje. Os culpados são também os diretores do Corinthians, onde já se viu pagar 25 milhões de reais do Pedro Raul. O que aconteceu hoje é um atestado de preocupação. Um tapa na cara daquele torcedor que ainda tá iludido e tá achando que é tudo mil maravilhas. Realmente, o Corinthians ainda não caiu, tem jogos pela frente, isso é óbvio, pô. Só que jogando o futebol que o Corinthians jogou hoje, jogando o futebol que o Corinthians vem jogando ao longo desse campeonato inteiro, qual você acha que vai ser o resultado final? E se não for a gente cobrar, se não for a torcida cobrar, quem é que vai cobrar esses caras? Ou você acha que passando a mão na cabeça de jogador vai resolver a parada? Até agora a torcida do Corinthians foi extremamente paciente, tendo calma, time em reformulação e tudo mais. E olha aqui o resultado, meu parceiro. 4 vitórias em 21 jogos. Isso é completamente inaceitável. E aí o que vai acontecer é que os times que estavam brigando com o Corinthians vai tudo começar a subir. E se o Corinthians não mudar da água pro vinho imediatamente, vai ficar pelo caminho. O Corinthians precisa acordar e urgentemente. Definitivamente já não tem mais tempo pra esperar. Esse time é ridículo. Esse Ramon Dias que vai pro inferno também. Eu não vi onde ele ajeita time porra nenhuma. 37 minutos do segundo tempo, ele tira Giovani para colocar Biro. O Félix Torres dá mais perdido que eu no vestibular, na prova de química, velho. O time é ridículo. Bizarro. Entendeu? Hoje era jogo de time com cara de rebaixado. Não ganhar do Juventude em casa com 9. Vão todos para casa do cacete. Timinho. Ridículo. Tava 1-0 pro Juventude. Que porra de time é esse? Que 44 mil pessoas na arena, os caras tomam gol com 3 minutos de novo. O time é ruim. O time é horroroso. Dupla Ramon e Emiliano Dias, eles ficaram muito abatidos com o resultado. E isso foi visível na entrevista coletiva. Questionados sobre Campeonato Brasileiro, rebaixamento, cuidado com as Copas e tal, resumidamente, eles falaram o seguinte, que eles vieram para cuidar do brasileiro. Eles vieram para cuidar do Campeonato Brasileiro e que eles não admitem o Corinthians disputar rebaixamento. Disputar para a permanência, no caso, né? Para ficar na zona do rebaixamento ou mesmo ali fora. Que eles têm uma perspectiva do Corinthians muito diferente, mas que não está acontecendo, pelo menos nesse momento.
O Corinthians teve a bola, teve tudo para fazer o 2, o 3, o 4, o 5, para golear o Juventude, mas os caras foram muito incompetentes. E é algo que ele vai ter que trabalhar. O Corinthians está tentando ir ao mercado, buscar reforços, eu já vou falar sobre isso, mas com o material que ele tem, ele precisa saber trabalhar com o que ele tem. E o gozo, né, porque o Grêmio estava com um jogador a mais e o Corinthians quase venceu o jogo. Hoje, o Corinthians tinha 2 jogadores a mais e não conseguiu ganhar do Juventude. Mesmo que classifique na Copa, vai chegar no final de semana e vai pensar, caramba, Bragantino, precisamos ganhar. Precisamos ganhar. E me pareceu claro que eles estão preocupados porque nessa altura do campeonato, talvez a sensação, até por eles terem saído da zona com 3, 4 jogos, né, a sensação deles é de que, cara, nesse momento já era para estar livre, já era para estar um pouquinho mais, respirando um pouco melhor, e isso ainda não aconteceu. O Fluminense